Começa agora o Medcast, o podcast do profissãomedica.com, sua escola médica online. Aqui quem fala é Roberto Bob, mais uma vez aqui com vocês participando do Medcast. O podcast que a gente pensou para hoje, na verdade foi para trazer um tema que é muito cotidiano na nossa prática, que são os atestados médicos, né? Infelizmente eu não vou poder me propor aqui a vocês de trazer uma completa definição e principalmente de tirar as maiores dúvidas a respeito dos atestados, porque esse é um tema que está em constante debate dentro dos conselhos de medicina, né? Os nossos conselhos, que têm como papel o debate sobre a questão da ética, dentro do contexto da relação médico-paciente, mas também dentro das nossas relações interprofissionais, a relação do médico com, às vezes, a entidade a qual ele está submisso, né, que contrata esse médico, que aí pode ser o município ou uma empresa, e também as relações entre nós mesmos, né, entre os colegas de profissão. Nós que somos da mesma categoria, muitas vezes temos que lidar com atitudes de outros colegas que interferem diretamente na nossa prática e que às vezes podem ser conflitantes, né? Então, a questão do atestado, como eu falei, é um ponto que tem muito debate, porque envolve o aspecto dentro da relação médico-paciente, que é a questão da confiança, né? Basicamente, os grandes nós críticos com relação aos atestados médicos, eles se devem ao fato de que, muitas vezes, nós ficamos impossibilitados de atestar a veracidade dos fatos, né? Então, muitas vezes, por exemplo, acontece dos pacientes nos procurarem, por exemplo, numa segunda-feira, digamos aí dentro de um contexto de trabalho na atenção primária, você está lá na unidade básica de saúde, e aí o paciente chega na segunda-feira pedindo para você emitir um atestado referente ao final de semana. E fica aquele problema, né? Assim, você não está no seu horário de trabalho, né, no final de semana, então você não pôde prestar um atendimento médico, não havia atendimento médico disponível por parte da atenção primária para aquele paciente, e às vezes os pacientes alegam que até procuram unidades de pronto atendimento, mas nestas unidades os profissionais não emitem atestado. Então, isso particularmente é um problema que eu vivencio, né? Eu trabalho aqui, como já falei em outros podcasts aqui do Medcast, eu trabalho em Fortaleza, numa zona de periferia, né, na Barra do Ceará, e nós está com uns 3 ou 4 anos, foi inaugurada uma UPA, né, lá perto da região onde eu trabalho, e é bastante recorrente essa queixa dos pacientes de referirem, né? Muitas vezes eles vão até a UPA e no mesmo dia, né, isso durante a semana, eles vêm até a unidade básica de saúde me procurar ou me procuram através dos agentes comunitários de saúde porque não conseguem um atestado médico na UPA. Eu trouxe essa contextualização porque isso retrata um pouco dessa dificuldade que nós temos, né? Nós não vivenciamos na prática o que aconteceu, nós não testemunhamos o quadro de adoecimento do paciente e muitas vezes nós temos que fazer do atestado uma decisão ética, né, e perpassa essa questão da confiança, né? Você tem muitas vezes que basear o seu atestado naquilo que o paciente está relatando, né? Você não tem muitas vezes ali naquele exame físico alguma constatação de que o paciente esteve enfermo, né, numa data que precedia aquele momento, né? Então, muitas vezes você pode até ter relatos de outros profissionais, né? E aí, nesse caso, os agentes comunitários de saúde, eles podem vir auxiliar, né, na questão da veracidade desses fatos, mas não deixa de ser algo muito complexo. E aí, assim, em termos de conteúdo, tá certo? Eu vou trazer, na verdade, como esse tema foi abordado na edição bem recente do Jornal do Conselho Regional de Medicina aqui do Ceará, uma espécie de um editorial, né, foi uma matéria de capa, que o presidente do Conselho Regional publicou nessa edição mais recente, e que teve como título exatamente a questão dos atestados médicos. Realmente foi um editorial, tá certo? É uma matéria de capa, mas é um editorial. Então, assim,
ele começa o artigo falando a importância que nós devemos ter, o zelo que nós devemos ter em relação ao atestado médico, pontuando que está no Código Penal, né, a punição por emissão de atestado falso, certo? Então, está previsto, né, na lei brasileira que a emissão de atestado falso pode incorrer em punição para o médico. Essa é a primeira parte que é abordado no artigo, né? Eu vou tentar colocar o link para quem tiver interesse ler essa matéria, porque é uma matéria pequena, bem sucinta, uma página, e que ele pontuou questões assim cruciais no que concerne esse debate dos atestados médicos. E aí ele trouxe 2 pontos do Código de Ética Médica, né, que eles são também cruciais na decisão da emissão do atestado médico. Então, o primeiro ponto é no artigo 80, que diz que é vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Então, aqui é a base para os atestados falsos, né? Então, muitas vezes aquele atestado chamado gracioso, né, em que um familiar ou um amigo, né, que você não testemunhou que aquela pessoa estava no estado de adoecimento, né, estava doente, e assim mesmo você concede o atestado. Mas mais na frente vocês vão ver que ele vai pontuar, né, nesse texto, que você emitir um atestado para um familiar ou para um amigo não é errado. O que não se pode fazer é emitir um atestado sobre algo que é inverídico. Você dizer que a pessoa estava doente quando na verdade ela não estava. E aí o outro ponto do Código de Ética é o artigo 91, e que traz o seguinte: é vedado ao médico deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal. E aqui está o desenho do paciente que vai na UPA e o médico nega o atestado. Então, se você prestou atendimento médico, se você fez um registro, se você presenciou ou você confirmou uma situação de adoecimento daquele paciente, o paciente está completamente no direito dele de solicitar que você ateste aquilo que você verificou. Claro que se o paciente não tem doença alguma, né, se o paciente não teve achado nenhum no exame físico, e o médico considera que aquilo nada mais é do que uma tentativa do paciente de burlar para com os seus compromissos trabalhistas, por exemplo, ele pode negar atestar uma doença, porque realmente não há doença a ser atestada. Mas ele pode, ao mesmo tempo, também atestar o que ele comprovou, ou seja, que ele comprovou que o paciente estava apto ao trabalho. Não havia qualquer comprometimento de saúde pela caracterização clínica da consulta que inviabilizasse o paciente de ir ao trabalho. E você pode colocar isso no atestado. O atestado médico, não obrigatoriamente, ele tem que dizer que o paciente está livre de ir ao trabalho por tantos dias. O atestado médico é você atestar, você escrever aquilo que você verificou durante o processo de consulta médica que você fez com aquele paciente. Então aí eu vou passar rapidamente alguns pontos dessa matéria que está no Jornal do Conselho Regional de Medicina do Ceará, só para que vocês tenham em mente que certas considerações que muitas vezes são consideradas ambíguas, né, dentro dessa questão dos atestados médicos, existe um caminho pelo qual nós podemos nos guiar, certo? Então, essa questão do paciente solicitar, né? Então, se o paciente pedir, o médico deverá, tá certo? Atestar o que examinou e constatou na prática clínica. E aí ele faz uma ressalva que, dentro do contexto do atestamento, né, de você dar um atestado médico, é necessário que você faça o devido registro em prontuário ou ficha médica. Porque esta é a prova que você tem de que realmente você atendeu o paciente e de que tudo aquilo que você se utilizou para subsidiar o atestado está devidamente descrito e registrado. Então, sobre a questão do que você deve auferir, né, na elaboração do atestado, então é o que você verificar. Então, ele sempre coloca não atestar sem examinar. Então, se você não faz um exame, se você não comprova de alguma maneira
que o paciente realmente está passando por aquele problema, então como é que você vai atestar isso, né? Uma coisa que ele pontua também é a respeito da descrição ou não do diagnóstico, né? Então eu acho que isso é muito claro, eu acredito para a maioria dos médicos, né, para a maioria de nós, de que a revelação da doença, né, do diagnóstico, ou seja, você colocar, por exemplo, o CID-10, ele não é obrigatório, tá certo? Cabe ao paciente decidir. E é até de bom tom que quando você for fazer um atestado, se o seu atestado médico, digamos, se você tem um modelo, né, sei lá, você tem um consultório particular, ou então você atende privado, ou mesmo dentro da atenção no serviço que você atua, você tem a oportunidade de editar o seu atestado, que você coloque um campo em que esteja explicitado lá que o paciente autorizou que você explicitasse o que era o diagnóstico, tá certo? Porque essa decisão cabe ao paciente ou, no caso, ao seu representante legal. Outro ponto interessante que ele destaca, e isso aí vai muito nesse exemplo que eu falei do paciente que vem na segunda-feira querendo que a gente ateste no final de semana, é que é sim possível fazer um atestado com um efeito retroativo, né? E aí, nesse caso, você vai colocar o atestado, se você atendeu ele na segunda-feira, você vai colocar a data do atestado de segunda-feira, certo? Mas você vai colocar no atestado que o paciente esteve doente desde o período anterior e que por aquele motivo não pôde comparecer ao trabalho, né? E aí você pode também incluir alguma observação no atestado, informando que o paciente procurou atendimento em unidade de pronto atendimento ou onde quer que ele relate e que naquela ocasião não foi emitido atestado médico, que é um direito do paciente. Lembre-se que você está fazendo tudo isso baseado no que o paciente está relatando para você, né? Porque não tem como eu comprovar, e até tem. Às vezes o paciente tem, por exemplo, uma receita. O paciente não tem o atestado da UPA, que deveria ter recebido, né? Mas ele tem uma receita. Por exemplo, já peguei casos de mulheres com diagnóstico de infecção urinária, né, e que claramente mereceriam um atestado para fazer sua recuperação no domicílio, né, e não receberam, mas receberam a receita do antibiótico para tratar essa infecção, né? Então, totalmente incompatível com o que preconiza o Código de Ética da nossa profissão, certo? A respeito também, ele faz uma pontuação a respeito de atestados para familiares, né? Então, que eu também já fiz essa observação, que isso é possível, né? Agora, claro, não é o mais indicado, né? A gente sabe que isso gera uma suspeita, tá certo? Isso é claro que vai gerar uma suspeita. Digamos que eu faço um atestado médico para o meu pai, né? É claro que isso vai gerar uma suspeita, mas não é ilegal e não é proibido, certo? E vale ressaltar aqui a questão que eu falei da relação com os nossos colegas. Então, tem um grande professor meu que já me disse uma vez que, olha, você não deve ser o médico da sua família, mas você tem por obrigação que proteger a sua família dos maus profissionais. Então a gente sabe que nossa profissão, assim como qualquer outra, não está livre de maus profissionais. Então, vai que o seu pai ou sua mãe é atendido por um profissional desse, e aí nega o atestado. Poxa, é o direito, sabe? Então, eu posso dizer com tranquilidade que já tive parentes que me procuraram doentes, né? Muitas vezes uma doença não grave, né? Uma infecção de garganta, mas que realmente estavam com febre, né? Estavam com manifestações físicas plausíveis e que justificariam se ausentarem do trabalho no período do seu tratamento. E o médico simplesmente disse que não, eu não vou lhe dar atestado, eu não sou obrigado a lhe dar atestado, né? Então, isso é um assunto muito... assim, eu acho que nós ainda vamos ver uma melhoria, né, nesse aspecto da ética profissional, de conferir aquilo que é direito do paciente, mas infelizmente eu temo que isso só venha acontecer quando os colegas começarem a ser processados, né? E eu queria só fazer um adendo, eu sei que o podcast já está ficando muito extenso, mas eu acho importante fazer esse adendo, né, de que a única maneira de você questionar um atestado é através do conselho, tá certo? Então, eu também já tive essa experiência e eu quero relatar aqui para vocês, né, de empregadores, né? Então, ou seja, o patrão do empregado para o qual eu conferi um atestado médico por doença, veio me procurar diretamente para questionar a veracidade do atestado
ou da quantidade de dias que eu conferi de atestado para aquele paciente. Então, eu quero deixar muito claro que caso vocês passem por uma situação como essa, primeiro, vocês não devem satisfação a empregador, tá certo? Então, se você conferiu o atestado, se você está ciente de que você examinou o paciente, de que aquele atestado não teve nada de ilegal, ou seja, você não incorreu nenhuma ilegalidade no que concerne o código de ética da nossa profissão, você não tem satisfação nenhuma a dar a um empregador. Primeiro porque sobre a relação entre você e o seu paciente, você só deve satisfação ao seu paciente, por causa do segredo médico. Então, nesta relação, você não é obrigado a dizer como foi essa consulta, do que o paciente estava se queixando, nada. Absolutamente nada. O que você tinha para escrever, você escreveu no atestado, e se este patrão quiser questionar a veracidade, portanto, a sua conduta, ele deve questionar junto ao fórum que pode deliberar sobre isso, e esse fórum se chama Conselho Regional de Medicina. Portanto, é muito importante, né, principalmente o pessoal que está se formando agora, tenha isso em mente. Você vai trabalhar, pode acreditar, você vai passar por isso, tá certo? Principalmente se você for uma pessoa coerente, que der o atestado merecido para os seus pacientes. Então você vai passar por isso. E quando acontecer, claro que você também não precisa ser ignorante com a pessoa, né? Você não precisa destratar a pessoa, mas você simplesmente diz, olha, existe uma coisa chamada segredo médico, tá certo? E isso protege a mim e ao paciente de estar conversando sobre a relação que eu tenho com ele, né? Seja de doença, seja de cuidados pela saúde. Então, se o senhor ou a senhora está questionando a minha conduta, então, por favor, questione junto ao Conselho Regional de Medicina. E pronto, entendeu? Encerra a conversa, tá certo? A pessoa vai querer dizer que, mas isso é um absurdo, não sei o quê. Encerra a conversa e siga com a sua vida, tá certo? Se alguém tem o direito de questionar você, é o conselho, tá certo? E questionar a sua conduta, vai questionar ao conselho, para que o conselho possa questionar você. Então, para concluir, né, ele ainda coloca 2 pontos, né? Um é sobre a questão da declaração de óbito, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque o podcast, como eu falei, já está muito extenso. Mas, por último, é um ponto que eu até achei também inusitado, né, como ele colocou aqui no artigo, que é você atestar para si mesmo. Aí, gente, assim, eu hei de convir que eu nunca tinha pensado essa possibilidade, realmente, porque é muito contraditório, né? E ele até coloca como um exemplo, né, assim, não que seja a mesma coisa, mas ele coloca que seria como se um juiz estivesse presidindo ao próprio julgamento, né? E de fato, né, assim, o conflito de interesses fica completamente escancarado nessa situação, né? Então, você conferir atestado médico para você mesmo, isso aí é inconcebível. Tá certo, pessoal? Então eu convido vocês à leitura desse artigo, é um artigo bem curto mesmo, tá certo? Convido também a leitura do nosso código de ética. O nosso código de ética não é extenso, ele é fácil de ler, tá certo? E muitas vezes você consegue buscar respostas a conflitos do dia a dia através da leitura desse documento, né? Então eu vou pedir ao meu camarada Daniel que ele coloque junto na postagem desse Medcast os links para o Código de Ética Médica e também o link para essa página do jornal do Conselho Regional de Medicina aqui do Ceará. Bom, pessoal, então foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Desculpe o podcast ter ficado um pouco extenso, tá certo? Mas eu quis trazê-lo assim num ritmo assim de trazer o contexto para a realidade, ao invés de simplesmente falar o que é atestado médico, quando fazer, quando não fazer. E queria fazer um destaque agora no final, que vocês que estão ouvindo o Medcast não esqueçam que essas produções elas fazem parte de uma plataforma maior que se chama Profissão Médica, né, em que nós nos dedicamos a aprofundar diversos desses assuntos que nós colocamos aqui para vocês através dos podcasts e muitos outros que estão diretamente relacionados ao nosso dia a dia enquanto profissionais, enquanto médicos, tá certo? Não só assuntos clínicos, mas também assuntos da relação médico-paciente, assuntos até de investimentos, né? Nessa nossa vida, nesse corre-corre, muitas vezes a gente fica sem saber qual a melhor maneira de investir no nosso profissional e também no nosso financeiro, né? Pensar na nossa aposentadoria e tudo mais. Então, nós trazemos diversos assuntos e essa plataforma está se reinventando, é uma plataforma nova, mas ela só vai ficar melhor quando tiver a participação de vocês.
Então é um convite que eu faço, visitem o nosso site do Profissão Médica, ele está com um blog agora, em que vocês podem fazer postagens a respeito de tudo aquilo que a gente publica, não só aqui no Medcast, mas também na nossa fanpage, no Instagram. Então nós temos presença em diversas mídias sociais e agora nesse blog também, que é a novidade no nosso site. Beleza? Então um abraço, esteve aqui com vocês mais uma vez, Bob, trazendo, acredito, um conteúdo que vai servir bastante para a sua prática no dia a dia. Valeu, pessoal, obrigado. Você ouviu mais um Medcast, um oferecimento profissionmedica.com, sua escola médica online. Entre no nosso site, assine e receba 2 webaulas por semana.